Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Raiz de Projetos Digitais e hoje eu vou te explicar quando que você deve usar um vendedor e quando você deve usar o checkout, fazer a venda direta na hora que você for montar a jornada do teu lead. Roda a vinheta. Antes da gente começar, se você acha que esse vídeo pode te ajudar, se você estabelecer uma jornada para o teu lead que faça sentido para você aumentar a tua taxa de conversão e diminuir o teu CAC, se você acha que faz sentido para você, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar tuas estratégias, tuas jornadas, para que no fim das contas você venda mais e tenha um custo de aquisição menor, tá? O que a gente tem que considerar quando a gente está pensando em definir uma jornada com um vendedor ou com um link de checkout direto, né, uma venda direta, você tem que entender a primeira coisa, qual que é o ticket do teu produto. Por quê? De nada adianta você pagar um vendedor para vender os seus produtos se eles custam R$10, concorda? Ele vai ter que vender muita coisa para daí sim se pagar o investimento. Quando a gente está falando de um ticket aí até de R$500, R$1.000, ainda assim vale a pena você vender no que a gente chama de perpétuo ali de uma maneira mais automática. Então você vai ter o link de checkout, o link de compra, onde o usuário mesmo pode ir lá e adquirir aquele produto. Isso vale para infoproduto, vale para SaaS, vale para qualquer outra plataforma que tenha um custo de até R$1.000, tá? Sendo recorrência ou não, mas aqui abro um parênteses para. Se for recorrência, aí talvez possa fazer sentido dependendo do teu LTV, mas já te explico sobre isso. Então, se o teu produto é barato, até R$1.000, você pode usar o link de checkout. Por quê? Porque você vai conseguir trazer mais escala. Então, quanto mais orçamento você coloca nas suas campanhas de mídia paga, tendencialmente mantendo uma taxa de conversão que faça sentido, já que o preço não é um atrito tão grande assim para diminuir a tua taxa de conversão, você vai ter mais possibilidade de escalar de maneira direta. Claro, quando eu estou falando de vender diretamente, eu não estou falando que a tua campanha tem que ser uma campanha de venda direta onde você vai ter exclusivamente campanhas de público frio para a página de vendas e vender. Não é isso. Claro, você consegue várias estratégias aí que vão aumentar a tua taxa de conversão. Então fazer um remarketing, fazer uma jornada, distribuir conteúdo, pegar o cara no topo do funil e conduzir até o fundo, né? Então tudo isso é outro assunto, tá? Você deve fazer isso independente se você vai trabalhar com um vendedor ou com a venda direta. Agora, quando a gente está falando de um produto a partir de R$1.000, R$1.500, aí já vai começar a fazer sentido você adicionar um vendedor. Por quê? Se esse vendedor for competente no que ele está fazendo, tiver um bom processo comercial, uma boa taxa de conversão, a gente vai conseguir que essa conta se pague com mais velocidade, né? E aí a gente vai ter aí uma rentabilidade maior. Por quê? Você vai pagar aí um valor para o teu vendedor, vai dar uma comissão para ele ou vai fazer exclusivamente via variável. Quanto mais ele vende, mais ele ganha, mas você também por consequência. Qual que é a vantagem de colocar um vendedor quando a gente está falando de um ticket mais alto? A primeira é essa, é mais fácil de se pagar o investimento que você vai ter num vendedor. A segunda é que a tua taxa de conversão para venda direta ia ser baixa, né? Então se você faz uma venda direta e não passa por ninguém para apoiar, para diagnosticar o que aquela pessoa está tendo de dor, de problema, para implicar as possibilidades dela, a gente vai ter uma taxa menor, tá? Uma taxa de conversão mais baixa. Então, quando eu estou trabalhando com um valor mais alto, um ticket mais alto, faz mais sentido eu colocar um vendedor. Por quê? Porque eu vou aumentar a minha taxa de conversão e o custo do meu lead, independente se ele vai ser mais barato ou não, ainda assim vai fazer mais sentido, mesmo pagando o vendedor, porque no fim das contas a taxa de conversão é mais alta, tá? Então, recapitulando, só para ver se ficou claro. Quando eu coloco um vendedor, eu vou ter que arcar com o custo do vendedor, certo? Mas se eu tenho um custo por lead constante de venda direta e de vendedor, o de vendedor vai ter uma taxa de conversão mais alta por conta da personalização que esse cara vai fazer. Quando eu tô falando de vendedor, eu tô falando daquele cara que vai fazer uma reunião com o prospect e aí vai fazer a venda a partir dessa reunião. Bom vendedor não vende por WhatsApp, vende na reunião. E nessa reunião o que a gente faz? A gente diagnostica o momento do lead, a gente entende o que esse cara tem de dor. Primeiro, né, o que esse cara tem de problema, depois o que esse cara tem de dor, o que ele tem de aspiração. A gente faz uma implicação negativa, que é mostrar para ele que é mais caro ele continuar do jeito que ele tá do que comprar a tua solução, e depois faz uma implicação positiva mostrando para ele onde que ele pode chegar com a tua solução. E quando a gente faz esse processo individualizado dentro de uma call, a gente aumenta muito a taxa de conversão, o que faz com que feche a conta quando eu estou falando de pagar o salário ou pagar a remuneração de um vendedor além do que eu estou gastando com mídia paga. E quando eu estou falando de tickets acima de R$1.000, aí fica mais óbvia essa questão. E não tem limite para o aumento, tá? Então se você for vender 50, 100 mil reais um ticket, né, uma solução, ainda assim o vendedor talvez seja a melhor solução. E por que
quando a gente está falando de diferença de preço, o vendedor faz muito sentido além da taxa de conversão. Porque quando a gente está falando aqui de produtos que têm um ticket mais alto, ele necessariamente precisa tomar uma decisão mais complexa, que é o que a gente chama de inside sales ou de vendas complexas. Então a gente precisa fazer todo esse processo de convencer o lead para que ele possa fechar a venda. Só que tem um outro detalhe. Quando a gente está falando de captação de lead frio, o cara que vai na venda direta e não passa por ninguém, ele tem que ser impactado por conteúdos diferentes até que ele entenda que ele tem, ou até que ele tenha um nível de consciência para fazer aquela compra. Quando eu pego um lead frio e jogo para um vendedor, esse vendedor na própria call, ele consegue descer o funil de consciência desse cara. Então ele já consegue pegar a dor, implicar essa dor, trazer pílulas para ele resolver aquilo, né, que é o que a gente chama ali de meio, e no fim das contas eu abro a possibilidade para eu fazer isso para ele, que no caso seria entregar a tua solução. Então por isso que acaba sendo mais efetivo em relação à taxa de conversão, porque a reunião você consegue descer o nível de consciência mais rápido. E quando você tem um ticket alto, faz sentido você alocar aí meia hora, 40 minutos do teu vendedor para que ele possa descer o nível de consciência do teu público-alvo, tá? Então, resumidamente, de forma pragmática, se o teu ticket, né, se a tua solução custa até R$1.000, venda direta, link de checkout, provavelmente vai funcionar bem. Se você tem um ticket acima disso, ou de recorrência, né, e aí já te explico a relação do LTV, ou de projeto pontual mais caro do que isso, 5, 10 mil reais, o vendedor vai fazer sentido. Quando eu estou falando de LTV, eu estou falando o seguinte: se você vende um projeto de recorrência de R$1.000 ou de R$500 que seja, mas você sabe que a média de tempo que esse cara vai ficar com você é de 20 meses, significa que vai ser 20 vezes aquele valor de MRR. Se é R$500, é 20 vezes R$500 que dá 10 mil. Então já se paga a questão da gente ter um vendedor trabalhando nisso, tá? Então, dependendo do teu ticket, dependendo do que você tiver de nível de consciência do teu público, vá para o vendedor ou vá para a venda direta. E a venda direta também funciona muito melhor quando você já produz conteúdo, já tem uma audiência e já tem demanda reprimida. Fica mais fácil de você trabalhar o link de checkout direto, beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar suas jornadas, suas estratégias, sua taxa de conversão para, no fim das contas, você colocar mais dinheiro no teu bolso. Abraço e até o próximo vídeo.